Os filhos dos portugueses estão proibidos de assistir Lucas Neto. Fica comigo que eu já vou te explicar. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Jéssica Berti e nesse vídeo a gente já vai começar com uma polêmica que tá rondando aí a internet a respeito da proibição dos filhos dos portugueses em assistir Lucas Neto. E não só Lucas Neto, Gato Galáctico, Júlia Marnigol, Gabriel Chile e todos esses influencers brasileiros que estão aí rondando no YouTube, que estão cada vez com maiores proporções, estão causando certo desconforto nos pais portugueses nos últimos tempos. E tem se falado muito a respeito nesse assunto, principalmente nas escolas. Eu tenho 2 filhas em idade escolar e eu consigo falar para vocês com propriedade a respeito desse assunto, porque eu estou vivendo isso na prática. O que está acontecendo e mais a título de informação, e depois eu já vou dar minha opinião e também vou querer saber a opinião de vocês. Com a globalização e com a possibilidade de a gente ter internet e ter tudo muito fácil, e hoje em dia as crianças têm os telemóveis, cada criança tem seu telemóvel com acesso à internet, com acesso a todos os meios de comunicações e as redes sociais, TikTok da vida, enfim, todas essas situações, as crianças têm tudo na palma da mão. E o que está acontecendo é que cada vez mais essas crianças têm acesso à informação que há um tempo atrás, há anos atrás, há uma geração atrás, posso dizer que a minha geração, por exemplo, não tinha acesso a essa informação e agora eles têm. E isso está causando um certo desconforto aqui entre os adultos, né, portugueses, entre os portugueses no geral, e outras nacionalidades também não estão gostando muito. Ah, mas por quê? O que está acontecendo? Qual que é o problema da internet, da globalização? Vamos lá, gente. Com o fato das crianças terem acesso a esses conteúdos, seja do Lucas Neto, ou seja de qualquer outro influencer, ou qualquer outro youtuber, ou qualquer outro tipo de mídia que eles estejam consumindo, eles estão ouvindo muito esse idioma brasileiro, e é nesse ponto que eu quero chegar aqui para falar nesse vídeo. Os portugueses, eles estão muito preocupados e incomodados com o fato dos filhos estarem falando português do Brasil. É isso mesmo. As crianças estão falando português do Brasil. É muito comum vocês ouvirem os filhos de portugueses falando português de Portugal e com um ou outro termo brasileiro. Isso tem causado muito incômodo. E por que que é o incômodo? Não é por conta do preconceito, não é nada disso. Eles temem a situação de daqui 1 ou 2 gerações o português de Portugal se perder. Jéssica, mas você falou e não falou nada referente ao português de Portugal. Então, o português de Portugal vai sumir? Vai ser substituído pelo português do Brasil? Gente, claro que não, é claro que não. Portugal é um país lindíssimo. Portugal tem vários sotaques, assim como o Brasil também tem vários sotaques. E claro que isso não vai acontecer. Porém, a influência da imigração brasileira em Portugal é uma situação que não tem como negar. Isso tem acontecido com mais frequência, cada vez mais, e é normal que os povos, ao se misturarem, eles vão também adaptando sua maneira de falar. Isso é muito preocupante para os pais, né, os pais portugueses mais tradicionalistas que não querem de forma nenhuma nenhum tipo de interferência na forma como eles falam, na forma como seus filhos falam, e é por isso que eles estão proibindo que essas crianças tenham acesso a conteúdos, principalmente no YouTube, de influencers e youtubers que falem português do Brasil. É um motivo de preocupação por parte dos portugueses? Tem sido um motivo de preocupação, principalmente na oralidade, na forma como eles falam, quanto na escrita. É verificado que algumas crianças já estão dando alguns erros ortográficos por conta da forma como elas escutam, está sendo a forma como elas escrevem, e o português de Portugal ele não é igual ao português do Brasil, é bem diferente.
Existem algumas coisas que sim são iguais, mas outras são completamente diferentes. Nós verificamos algumas diferenças na formação das palavras, na forma como se fala, na forma como se lê, até mesmo o gerúndio, que quase não utilizamos aqui em Portugal, já no Brasil isso utiliza com mais frequência. Enfim, isso está acontecendo sim, é um assunto que está deixando os pais portugueses em especial de cabelo em pé, porque eles não querem essa influência tão forte brasileira nos seus filhos portugueses. É assim, gente, esse é um assunto que é bastante polêmico, é um tema bastante delicado, porque cada vez mais a gente tem a imigração brasileira aqui em Portugal, e cada vez chega mais gente, e cada vez nasce mais gente, e as crianças estão crescendo e elas estão se misturando. Experiência das minhas filhas, eu nunca percebi nenhuma diferença, nenhuma separação, nenhuma discriminação. A professora, ela sempre é bastante polida quando ela fala desse assunto. Na última reunião de pais foi falado a respeito disso, para dar uma limitada na utilização das redes sociais e dos vídeos e dos conteúdos, principalmente conteúdo que não fale o português de Portugal, para que as crianças não tenham essa confusão toda linguística. Eu não encaro como preconceito, mas já vi situações de pessoas que tiveram ali situações menos boas, que foi ali um certo discriminação, não gostam. Nunca me aconteceu, nunca aconteceu para as minhas filhas, mas a verdade é que isso está acontecendo em Portugal. Os portugueses estão falando como os brasileiros, cada vez mais. Se isso é bom ou não, eu não sei. Digam-me vocês o que vocês acham. Você acha que isso é bom? Você acha que isso é ruim? Vai impactar positivamente ou negativamente o país? Acreditam que acha que daqui a algumas gerações, alguns anos, 10, 20, 30, 50 anos, acham que existe a possibilidade do sotaque português sumir, desaparecer, devido a essa imigração em massa brasileira? Deixa nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Por que a gente está falando aqui especificamente do Lucas Neto? Lucas Neto é um dos influencers maiores que a gente tem no Brasil. Ele, inclusive, já fez vários shows e turnês aqui em Portugal. As crianças ficam malucas, as crianças vibram, eles adoram. Ele também tem um enredo muito cativante, ele ensina valores naquilo que ele ensina no YouTube e nos seus filmes, nos seus vídeos, enfim. Gente, eu não tenho absolutamente nada contra o Lucas Neto. Minhas filhas gostam do Lucas Neto. Só que nós somos brasileiros e a forma como ele fala não influi em nada a forma como elas falam, porque elas já falam português do Brasil. Porém, elas têm amigos e coleguinhas da escola que também amam o Lucas Neto e também amam outros youtubers brasileiros que sim, eles passaram a falar o português do Brasil por conta desses vídeos que eles assistem. E isso é tão nítido e é tão notório que muitas vezes até o sotaque de um personagem que a gente já está mais acostumado a ouvir, e eu como mãe fico vendo ali de rabo de olho, fico ouvindo, às vezes as crianças assistirem algum filme ou algum desenho, né, na televisão, eu consigo perceber o sotaque da pessoa falando brasileiro, e aí quando eu escuto o amiguinho deles na escola, é exatamente igual, exatamente igual. Isso vem, obviamente, da influência da internet e a influência dos vídeos, e é por esse motivo que muitas vezes os pais portugueses acabam limitando e muitas vezes proibindo a visualização desse tipo de conteúdo para que não tenha influência. Se isso vai resolver, gente, outra pergunta também que a gente fica se perguntando, isso vai resolver? Essa proibição vai resolver? Claro que não, não vai resolver, pode ser que amenize, ajude, enfim, que retarde essa situação, né? Mas nada mais é que uma medida paliativa para uma situação que chama-se globalização. O mundo tá aí, o mundo tá se misturando e tá tudo na palma da nossa mão. Pode ser que não seja agora que essas crianças tenham acesso a conteúdos que falem português do Brasil, porém, hora ou outra isso vai acontecer e vai caber a criança ou não querer falar da forma brasileira ou da forma angolana. Eu já vi crianças imitando o sotaque africano também, acho incrível, eu nunca tinha percebido isso, mas é incrível. E é engraçado que a volta não acontece, porque muitas vezes, quando a gente vê um filho de um brasileiro falando português, a pessoa chegou aqui há um ano, vamos falar assim,
ou há 6 meses, ou 3 meses, e o filho está falando perfeitamente português de Portugal. Os brasileiros ficam felizes, eles ficam orgulhosos. Olha, o meu filho já fala o português de Portugal. E a volta não acontece. Muito pelo contrário, se os portugueses verem os filhos falando português do Brasil, eles ficam irritadíssimos, eles ficam extremamente incomodados. E é assim, gente. Não tem como saber, não tem como explicar, é uma situação completamente alheia à nossa vontade. Os nossos filhos, eles estão expostos a toda essa informação, a esses vídeos, a tudo. E é muito difícil a gente conseguir controlar nesse sentido. E se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever no canal, deixe seu like, deixe os comentários aqui embaixo, me conta o que vocês acharam disso, se vocês já sabiam dessa situação, já sabiam que isso estava acontecendo. Quero muito saber a opinião de vocês para a gente poder trocar uma ideia com relação a esse assunto. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!